Boa noite. Invoco a proteção de Deus, declaro aberta a 98ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Público presente, boa noite a todos. Ata da 30ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 25 de março de 2015, às 16 horas e 30 minutos, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 25 dias do mês de março do ano 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, convocado nos termos do artigo 24, inciso 6º, segunda linha A, da Lei Orgânica de Aracruz, com a presença dos vereadores Adair Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Rosane Ribeiro Machado, Renato Pereira Sobrinho e Valmir Coser, deixando de comparecer os vereadores Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Lúcio Zanol, Gênison Rampinelli Leco e Romildo Brueto. A senhora Presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora Presidente declarou aprovada a ata nos termos do inciso do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Nenhum vereador inscrito fez uso da palavra nos termos da Resolução 593, de 18 de março de 2003. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora Presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno, foram aprovados os projetos de decreto legislativo número 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 046, 047, 048, 049 e 050, com 12 votos sim. O decreto legislativo número 045 de 2014 obteve 11 votos sim e 1 voto não, ficando rejeitado. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 007 e 009 de 2015, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, a senhora Presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário a fazer a leitura do pequeno expediente. Senhora Presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Senhora Presidente, não há matéria. Pela ordem, senhora Presidente. Submeto o plenário desta casa os requerimentos. 4 requerimentos de informação e 1 convocatório de secretário de administração. Peço autorização aos vereadores para o vereador Fábio Neto apresentar em plenário seus requerimentos. Primeiro requerimento. Considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 492 de 90, combinado com o artigo 22 e 21 da Lei Orgânica Municipal, requer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido nos artigos 55, 22, com as advertências do 53, 1 e 2, ambos da Lei Orgânica deste município, as seguintes informações sobre a arrecadação de ICS, Imposto sobre Serviço, referente à empresa Petrobras S.A., saber. Letra A. Valor dos impostos pagos no exercício 2013 e 14, separadamente, sobre os serviços executados em solo. B. Valor dos impostos pagos no exercício 13 e 14, separadamente, sobre os serviços executados em alto mar, exceto pré-sal. C. Valor dos impostos pagos no exercício 13 e 14, separadamente, referentes às atividades do pré-sal. Aracruz, 30 de março, 15, Fábio Neto da Silva, vereador PR. Primeiro requerimento, senhora Presidente. Em discussão.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O segundo requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, na mesma fundamentação, com as advertências, que o Executivo Municipal informe acerca do cumprimento das condicionantes de responsabilidade da empresa Nutripetro S.A., conforme termo de compromisso firmado com a municipalidade e previsto na Lei Municipal 3.866/2014, lei essa que foi aprovada, que foi submetida ao plenário, foi aprovada e foi sancionada pelo governo municipal. Aracruz, 30 de março de 2015, Fábio da Silva, vereador PR. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O terceiro requerimento, senhor presidente e senhores vereadores, com a mesma fundamentação e as advertências, concernente ao Executivo Municipal, presta as informações acerca do estaleiro Juronga Aracruz, informando, para tanto, que fase do licenciamento se encontra o empreendimento. Aracruz, 30 de março de 15, Fábio da Silva, vereador PR. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O quarto requerimento, com base na mesma fundamentação e as advertências, solicitando ao Executivo Municipal que forneça ao vereador cópia de todo o material apresentado pelo secretário municipal de obras na reunião realizada nesta Casa Legislativa, em data de 24/3/2015, referente à obra de instalação de abrigos de ônibus. Aracruz, 30 de março de 15, Fábio da Silva, vereador PR. Em discussão, o pedido. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. O último requerimento, senhora presidente e senhores vereadores, é convocando o secretário municipal de Finanças para comparecer a esta Casa Legislativa para prestar esclarecimentos acerca de aplicação dos recursos referentes ao superávit dos exercícios 13 e 14, bem como da aplicação orçamentária referente aos exercícios financeiros retrocitados, considerando que a administração municipal, por inúmeras vezes, se reporta às lideranças comunitárias, no sentido que não há recurso para a realização das obras e serviços por elas demandadas. 30 de março de 15, Fábio da Silva, vereador PR. Este requerimento de convocação, senhora presidente e senhores vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Obrigado, senhora presidente e senhores vereadores. Passamos ao grande expediente. O grande expediente é de 60 minutos para os vereadores inscritos. O inscrito vereador Alexandre Manhães. 30 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, público presente, que me traz essa noite na tribuna. Mais uma vez, o assunto é o Hospital São Camilo. Não venho aqui com o intuito de criticar, mas há muito tempo a população já vem sofrendo com alguns desgastes internos, principalmente com o assunto que aconteceu, ocorrido, que aconteceu neste final de semana. Me sinto um pouco indignado, com uma certa tristeza, e preocupado ao mesmo tempo. O mais recente capítulo do Hospital São Camilo aconteceu neste final de semana, no último dia 27 de março, principalmente no nosso PA SUS, onde houve um descaso com a população que necessitava, naquele momento, um atendimento, no mínimo, com respeito, com dignidade. Onde a pediatra de plantão negou o atendimento a várias crianças que estavam aguardando. Essa situação foi filmada por testemunhas presentes no momento, gerando, inclusive, um boletim de ocorrência unificado. Gostaria de deixar o meu repúdio e também a minha tristeza com esse fato ocorrido, e diante dessa situação triste, mais situação triste que ocorrida no nosso hospital, solicitar a Secretaria de Saúde e também a Fundação. Gostaria de saber quais as medidas que estão sendo tomadas diante do fato ocorrido. Com a pediatra, para quem esteve no hospital, não foram poucas as mães, eram tarde da noite já a situação ocorrida, e a declaração dos pais
das mães que estavam no momento, foi uma declaração de revolta, de tristeza. Então, já basta, né? Eu acho que o Hospital João Camilo, nós precisamos fazer algo como vereador. Houve aqui uma CPI, né, do Hospital São Camilo. Nós sabemos do norte que tomou essa CPI. Infelizmente, nós ficamos impossibilitados de contratar uma auditoria interna desse hospital. Porque o certo mesmo é que o executivo faça uma auditoria, contrate uma empresa, para que se possa fazer uma auditoria interna das finanças do hospital. Muito se reclama de finanças. Você chega no hospital, a falta de instrumento, falta de dinheiro, falta de pagamento, falta de roupas. Dias atrás foram 2 dias sem cirurgias eletivas e por falta de roupa para os médicos. Então, é uma situação triste, caótica. Nós sabemos das dificuldades, mas para quem não sabe, por ano são 22 milhões de reais, que dão a média de 1.700.000 ao mês. Não é um valor que nós dizemos sim, que dá para sustentar. São 100 leitos, e pelo cálculo que é feito em outros locais, praticamente com as mesmas dimensões, a mesma população que nós temos em outros municípios, daria inclusive para termos outras situações. Inclusive nós temos um aparelho para poder se fazer a cirurgia de catarata, e o aparelho está parado, por falta não de profissionais, mas de manutenção do próprio hospital. Uma Então, parte, vereador. algo errado no nosso hospital. Uma parte, por gentileza. Só deixar claro que aconteceu sim a CPI e que o norte da fiscalização da CPI, de modo geral, foi de que forma que estava sendo gasto o dinheiro do município empregado na instituição, né? E o resultado da CPI, só para deixar claro para as pessoas que nos acompanham, até mesmo pela rede mundial de computadores, dizer que o resultado foi má gestão. Má gestão, né? Vereador, má gestão plena ainda. Plena total. E quanto ao fato ocorrido, é omissão de socorro. É caso de polícia mesmo, tanto que Vossa Excelência já disse aí, a questão do boletim de ocorrência, é caso de polícia. E é necessário sim fazer essa auditoria interna. Parabéns pela indicação. Agora, só tem um detalhe. Gostaria também de deixar bem claro que foi convocado aqui na CPI a pessoa responsável por fazer a auditoria do dinheiro empregado do município na instituição, e que, naquele momento, disse que não tinha conhecimento de que forma que estava sendo empregado, porque não tinha condições de fiscalizar. Então, também já salientando e fortalecendo a fala de Vossa Excelência, que também possa buscar as informações dentro da Secretaria de Saúde do município, para ver se a enfermeira auditora, o médico auditor, alguém que é pago para fiscalizar esse dinheiro do município empregado na instituição, além de ser administrado pela instituição, nós ainda não sabemos de que forma que está sendo pelo ralo. É verdade. Terminou, vereador? Obrigado pela parte. Vossa Excelência concede uma parte, por gentileza? Na mesma linha de raciocínio do vereador Lúcio, me lembro muito bem que antes mesmo da instalação da CPI, todos os vereadores, né, nós solicitamos uma auditoria ao DENASUS, né, encaminhamos aquele requerimento para que o DENASUS, que é o órgão competente do Ministério da Saúde, aqui estivesse para fazer auditoria plena, o que a CPI não tinha condições para fazê-lo. Então, isso já quase 1 ano e meio e não temos resposta dessa auditoria. Então, gostaria que, até mesmo ficar a sugestão a Vossa Excelência, de que pudéssemos reiterar esse pedido para que a auditoria efetivamente ocorresse na unidade, né, filantrópica. Então, fica aqui o meu pedido, se Vossa Excelência puder capitanear essa solicitação, né, de reiterar aquele pedido da auditoria, porque a CPI não teve condições nem elementos para fazê-lo. Perfeito, vereador. Obrigado. Eu só gostaria de falar que todos nós precisamos do Hospital São Camilo. O menos favorecido, como mais favorecido, uma hora nós podemos parar no Hospital São Camilo.
e uma hora nós podemos passar por dificuldades igual passou exatamente essas mães, esses pais, muitas pessoas que nós estamos vendo aqui hoje, já tiveram seus filhos lá hoje, em outras situações, passando bastante dificuldade. Não é pouca não, mas bastante dificuldade. Nós temos duas associações aqui no município, uma criada, a Associação Vidas, criada por pessoas sérias, pessoas dignas, pessoas de caráter na nossa sociedade. O intuito deles é muito claro, é ajudar o Hospital São Camilo. Mas as pessoas internas lá também, algumas pessoas, nós temos pessoas lá, são pessoas maravilhosas, médicos muito bons, profissionais excelentes, mas outras que fazem a administração, elas precisam prestar um pouco mais carinho para a nossa população, viver o que nós vivemos no dia a dia. No dia a dia. Só isso que eu tenho. Uma parte, vereador. Deixar de registrar aqui também que nos últimos dias aconteceu um fato também no Hospital São Camilo, fiquei sabendo hoje, que uma criança de 5 meses foi até o hospital, foi atendido pelo pediatra, e o pediatra fez um raio-x, não deu nada, era para ter aprofundado mais no exame. Mandou a criança embora para casa. 2 dias depois, a criança voltou para o hospital, infecção generalizada. A prefeitura conseguiu uma ambulância, encaminhou para Vitória, sofreu 2 paradas respiratórias na estrada, foi reanimada, chegar no hospital, foi reanimada e veio a óbito, na sexta passada veio a óbito. 5 meses. E é o mesmo médico que 1 ano atrás, mas isso não falta memória, receitou vodka. Eu acho que todo mundo está lembrado desse fato, que passou na mídia. É o mesmo pediatra, o mesmo médico que lá atrás receitou vodka na receita. É o mesmo pediatra, é o mesmo. Então, veio esse fato agora, uma criança de 5 meses, mais uma vez um erro médico, entendeu? E tem que ficar indignado mesmo, que tem profissionais que não têm responsabilidade com nada. Acho que o ser humano é qualquer um, entendeu? É revoltante, Alexandre, infelizmente é revoltante contra certos profissionais que a gente tem nesse nosso município. Muito obrigado, boa noite. Uma parte, vereador. Gostaria de parabenizar pela iniciativa e deixar registrado nessa casa também que, sem contar essa falta de amor próprio, que eu chamo assim, desses profissionais, nós estamos com um problema gravíssimo no São Camilo. O pediatra atende e, se houver a necessidade de internação, ele não interna mais no nosso hospital. Criança não interna mais no nosso hospital. A criança tem que ser transferida para Vitória. Por isso, vereador Dei, que aconteceu esse fato. Porque nós, não São Camilo, não estamos mais internando criança. Então, gostaria de deixar registrado, me associar à sua fala, deixar registrado como presidente da Comissão de Saúde e convidar todos os vereadores que nós possamos ir para cima dessa situação que está passando no nosso município. E deixar registrado, junto com você, a vinda da nossa secretária aqui nessa casa, para poder explicar se parte da prefeitura, se é filantrópico, se é do Estado, para saber que situação, quanto que repassa para o PA, quanto que não repassa, quem que está gerindo, se é a prefeitura, que situação que está, que nós temos que tomar uma atitude para ontem. Muito obrigado, vereador. Como vocês podem ver, tenho certeza que vários outros vereadores, até mesmo as pessoas que vieram aqui hoje na Câmara, têm alguma história, algumas histórias para contar sobre o Hospital São Camilo. É o único hospital que nós temos aqui na região. Nós precisamos dele. Mas também nós precisamos de pessoas que queiram o hospital de uma maneira muito melhor do que está. Quero agradecer aqui a fala e desejar a vocês uma ótima semana. Com a palavra, o vereador Fábio Machado, por 30 minutos. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Mônica, vereadora Rosane, nossa presidente, público presente, assessores, assim como a todos aqueles
que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. Gostaria, vereador Alexandre, não apartei Vossa Excelência, mas de reiterar a sua fala e de declarar o apoio deste vereador. Eu acredito que nosso hospital está merecendo realmente uma melhora. Esperamos que a Associação Vidas, se eu não me engano, o nome da associação é este, que ela possa colaborar para que o hospital melhore. E o que esta casa, dentro da legalidade, puder fazer, né, será feito. Senhora presidente, eu vou ler um pequeno texto aqui, para depois fazer a síntese da minha fala. Para preservar a saúde da população, Justiça suspende a instalação de torre de telefonia em Pernambuco. A Justiça de Pernambuco acatou o pedido do Ministério Público e determinou a paralisação imediata da instalação de uma torre de telefonia da operadora Claro no município de Pedra, a 257 quilômetros de Recife. A ERB, Estação de Rádio Base, como são tecnicamente chamadas. A ação foi proposta porque a população se manifestou contrária à instalação do equipamento no local e procurou o Ministério Público para questionar possíveis riscos causados pela emissão de ondas radioativas da torre. A ordem judicial de paralisação do juiz da comarca, o excelentíssimo senhor Caio Neto de Oliveira Freire, estimulava uma multa diária de R$20 mil em caso de descumprimento. Segundo o autor da ação, o promotor Guilherme Vieira Castro, a Claro foi chamada para assinar um termo de ajuste de conduta para se adequar às regras sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, mas se recusou a assinar o documento. Segundo o Ministério Público, normas ambiental e do patrimônio público estadual também estariam sendo descumpridas. Abre aspas, em questão como essa, os princípios da precaução e da prevenção devem estar acima da dúvida e da falta de regulamentação legal do assunto, pois a saúde dos milhares de consumidores do meio ambiente, do patrimônio público e urbanístico não podem ser prejudicados por mero capricho das empresas de telefonia celular, fecha aspas, disse o promotor em nota. O promotor ressaltou ainda que a ação não tem como finalidade impedir a expansão dos serviços de telefonia, mas garantir o cumprimento da legislação federal de telecomunicações. Para o juiz Caio Neto, a presença de elemento que pode trazer prejuízo irreparável à população. Ainda segundo o parecer, a Claro não apresentou os laudos técnicos sobre a localização exata da torre de telefonia, nem comprovou que a instalação estaria regular. Na ocasião, a solicitação era para um endereço e a torre estava sendo instalada em um outro endereço. Para o especialista em engenharia ambiental, Judson Cabral, a instalação de torres de telefonia celular nas cidades precisa seguir normas de segurança e prevenção, para não colocar em risco a saúde da população. Segundo Cabral, nenhuma estação de rádio base deve ser construída em área urbana, para não expor a população à radiação. Abre aspas. Sabemos que existem efeitos nocivos da radiação emitida pelas ondas dessas estações. Já tivemos casos de problemas cancerígenos. O engenheiro ressaltou que, devido ao material metálico sujeito à corrosão que as torres são construídas, também existe o perigo de desabamento por falta de manutenção. Abre aspas. Não se pode deixar uma pessoa alugar o quintal da casa para a instalação de uma estação de telefonia. O vizinho que se sentir prejudicado tem todo o direito de questionar, fecha aspas, disse. Apesar dos questionamentos enviados por meio da assessoria de imprensa, a empresa não respondeu se o local da construção da torre era aquele indicado pela Justiça, nem se há risco de radiação das estações de rádio base à população. Eu li um pouquinho essa matéria, porque neste último final de semana,
foi instalado uma torre no bairro Bela Vista, na rua Catarina Sagrelo Cusual, salvo engano, num terreno do senhor Neviton Freire, e a população em volta está muito revoltada, fazendo abaixo-assinados para que essa ERB saia de lá, porque eles não estão satisfeitos. Foi construído às pressas, tinha uma autorização do meio ambiente pregado no muro, que foi tirado no final de semana, no sábado. Ninguém sabe por que foi tirado de lá no final de semana, às pressas também. Então, que a administração fique atenta a essas situações. Você tem uma regulamentação, segundo os moradores, tem uma lei federal que diz que tem que ser no mínimo 10 metros de distância das moradias. Quem quiser ir lá e ver, a torre está a 1 metro da residência, a torre está quase dentro do quintal dos vizinhos, muito complicado. E, como diz a própria nota, né, são torres em estruturas metálicas. Há uns 5 dias atrás, quem estava em Aracruz viu o ventania que por aqui passou, destelhou casas, a quadra do bairro Itaputera, né, o vereador Lula, o vereador Valmir, que são de lá, eu acredito que presenciaram, puderam ir lá e olhar, tirou as telhas de metal, né, da quadra. Então, a população está muito preocupada e querendo que a administração tome providências, né, se houve uma autorização, porque eu passei lá e fotografei uma grande, acredito que uma folha de A3, aonde que a empresa escaneou ali a autorização e colocou nas peças de comprensado, com assinatura de alguém da administração, da prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, salvo engano, e não está mais lá, foi tirado no sábado, né, os moradores estão recolhendo assinaturas, fazendo abaixo-assinado, já acionaram a Promotoria de Justiça, e segundo hoje o organizador do abaixo-assinado, segundo ele, o próprio secretário de Meio Ambiente disse que se equivocou, a autorização não era para ter sido dada, mas está lá a torre construída, né? Agora, vamos ver quando a empresa que foi lá e montou a torre vai lá e vai tirar. Ela ainda não está operando. A torre ainda não está operando, tem 43 metros de altura. É uma torre que, a princípio, fica sem aquela iluminação que é obrigatória para questões de aeronaves. Nós sabemos que o batalhão, de vez em quando, recebe helicópteros, né, pousam ali, e é um perigo. Está dentro do bairro, próximo às moradias, está lá para quem quiser olhar. Permite uma parte, vereador? Sim. Eu acredito que deve ter algum equívoco mesmo, porque a gente, para conseguir aquela torre de Santa Rosa, para conseguir a liberação naquela negociação que passou pela essa Casa de Leis, por vocês, para que se construa outra no centro industrial, entendeu? E eu andei acompanhando outras aqui, do Vila Rica, da Barra do Saí, é muita coisa, é muita burocracia, é muita coisa que tem que se romper para que essa autorização saia. Entendeu? Não é fácil. Olha que eu dei nenhuma, nem 2, nem 3 vezes na Secretaria de Meio Ambiente para tentar, entendeu? Está resolvendo. Então, eu acredito realmente que, entendeu? Porque esse 1 metro aí que Vossa Excelência falou, realmente não existe. Eu não sei, vereadora, se o prazo é esse, mas eles construíram a torre com 1 dia. Realmente, tudo indica que tem alguma coisa de errado mesmo. Com vereador. 1 dia eles montaram a torre. Incrível. Assim, a execução foi muito rápida. Então, assim, a gente espera que a administração, né, que o líder de governo leve essa preocupação ao secretário Aladim, né, que a autorização que estava lá, eu tenho até a foto, inclusive, vereador Paulo, estava com autorização do meio ambiente, né, para ver se realmente tem a legalidade, e que essa torre não opere, porque pode trazer, né, como nós vimos aqui na matéria, a longo prazo, um prejuízo à população ao redor da torre. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Com certeza, vamos estar verificando. Inclusive, uma autorização difícil de se conseguir, né, a gente vem acompanhando no município, e é muito difícil a Secretaria de Meio Ambiente dar esse tipo de autorização, até mesmo pela legislação. Mas pode ficar certo, vereador, que eu vou levar essa informação ao secretário Aladim, e tenho certeza que a prefeitura vai ao local fazer a fiscalização, e se tiver alguma irregularidade, com certeza vai ser retirado do local. Uma parte, vereador. Pois não, vereador.
eu acho estranho também, na realidade, porque em Jacupemba, na Nova Colatina ali, um cara lá de Linhares tentou montar uma torre ali e foi negado o direito. Por estar dentro do bairro, próximo às residências, e foi negado. Agora, quando Vossa Excelência fala que eles fizeram em um dia, aí se vê que tem alguma coisa de errado, porque, bicho, né? É procurar fazer as coisas tão depressa assim. Poderia gastar uma semana, 2, 3 dias. Na quinta-feira, vereador Beto, as peças de metal estavam no lote vago ao lado. Não, Todo mundo achou que ia demorar. Na sexta-feira, os caminhões foram lá e montaram Só ela. faltava dizer que fosse numa noite. Fazendo uma noite, de manhã já amanhecer a torre. Mas, assim, Concordo com Vossa Excelência. Os moradores estão assim muito preocupados. É ali do lado da mercearia do senhor Gilmar Monfardini. Está lá para quem quiser passar lá e olhar. Hoje eu fui lá, tirei fotos, conversei com os vizinhos. Todos estão muito preocupados. Só quem não está preocupado é o dono do terreno, porque ele não quer perder o aluguel, né? Mas tem que ser tudo dentro, lógico, da legalidade. E uma parte, vereador. Pois não, vereador. Além da legalidade, Vossa Excelência levantou uma questão muito interessante e que requer um cuidado também. É a questão da segurança, porque quando se faz num tempo recorde, será que estabeleceu direitinho as normas técnicas de se montar aquela estrutura? Então, também, além da legalidade, tem que ver a questão de segurança. Bom, vamos ao próximo assunto. No dia 3 de abril de 1848, o então município de Santa Cruz foi emancipado politicamente. Na próxima sexta-feira, dia 3 de abril, o município de Aracruz completará 167 anos de emancipação política. Infelizmente, temos pouco a comemorar nesta data, tendo em vista a falta de investimentos da atual administração. Nestes 2 primeiros anos da atual gestão, nosso município arrecadou mais de 700 milhões de reais. Isto mesmo, senhores e senhoras, mais de 700 milhões de reais. E o que temos visto em nossa cidade? Além de abrigos nos pontos de ônibus e quebra-molas. Não era o atual prefeito que, quando então deputado estadual, dizia que o que a gestão passada fazia com a arrecadação que tinha era pouco? Pois bem, nos anos de 2013 e 2014, nosso município arrecadou mais do que nos anos de 2012, 11, 10 e 9. E por que até agora não vimos uma sequer obra ser iniciada neste pleito? Por ironia do destino, neste ano de 2015, o dia 3 de abril, cai na Sexta-feira Santa, para os cristãos católicos, que relembram neste dia a crucificação de Jesus Cristo, sendo para os católicos um dia de profunda reflexão. Espero que o atual gestor, que se diz um cristão, aproveite a oportunidade deste dia santo e faça uma profunda reflexão. Se tem sido como ele mesmo dizia durante sua campanha, abre aspas, que Deus permita que eu seja eleito, somente se for para ser uma bênção para este município, fecha aspas. Será que o que estamos presenciando é mesmo uma bênção? De qualquer forma, registro aqui meus parabéns aos aracruzenses pela data vindoura e desejo profundamente que dias melhores cheguem para a nossa cidade, que sem sombra de dúvida merece uma administração realmente preocupada com os munícipes. Uma boa noite. Passamos para a fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, a vereadora Mônica de Souza Pontes Cordeiro, líder do PROS. Dispensada. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres, líder do prefeito. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Loureira. Dispensado. Com a palavra, o vereador Romildo Brueto. Dispensado. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. 98ª sessão ordinária. Adeir Antônio Lose. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Presente. Evaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênice Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos, presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiro.
Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Romildo Broeto. Valmir Coser. Presente 17, senhor. Havendo número legal, passamos para a ordem do dia. Apresentação da pauta em plenário. Primeira proposição, projeto de lei número 010/2015, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba. Autor, vereador Renato Pereira Sobrinho. Quórum, maioria simples. Segunda proposição, projeto de lei 012/2015, que autoriza o repasse para a Associação de Moradores de Córrego Alegre. Autor, Poder Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Votação em primeiro turno. Terceira proposição, projeto de lei 008/2015, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional especial e a autorização de repasse de recurso para apoiar financeiramente a instituição filantrópica e dar outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Quarta proposição, veto ao projeto de lei 056/2014, razões do veto de lei número 056, que dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochilas ou similares, no âmbito do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Quórum, maioria absoluta. Para a rejeição. Votação em segundo turno. Quinta proposição, projeto de lei 001/2015, da nova redação ao artigo 27 do caput da lei 3.751, de 3/12/2013. Autor, Poder Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Sexta proposição, projeto de lei 053/2014, com emendas, que estabelece prioridade nas consultas médicas e exames de saúde para pacientes com idade igual ou superior a 60 anos, para portador de deficiência física ou mental e gestante. Autor, vereador Alexandre Ferreira Manhães. Quórum, maioria simples. Sétima proposição, projeto de lei 070/2014, com emenda, que institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Aracruz, expressa o interesse do município em aderir ao Sistema Nacional Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Estabelece os parâmetros para elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Autor, Poder Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Retificação da pauta. O projeto de lei 001/2015, de autoria do Poder Executivo, e projeto de lei 053/2014, de autoria do Poder Legislativo, respectivamente, quinta e sexta proposição da pauta, passa a constar no primeiro turno de votação. Votação em primeiro turno. Encaminho os projetos 010 e 012 às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 008/2015, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional, especial e autorização de repasse de recursos para apoiar financeiramente a instituição filantrópica e dar outras providências. O autor do é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 008/2015, o projeto de lei que trata da abertura de crédito adicional especial e repasse de recursos financeiros para a Fábrica da Esperança, para desenvolvimento do projeto Gerando Vida. Em discussão. Senhora presidente, para discutir. O presente projeto, de autoria do Executivo, como bem salientou Vossa Excelência, ele tem por finalidade autorização de abertura de crédito adicional especial e autorização de repasse de recursos para apoiar financeiramente a instituição de filantrópica e outras providências. No presente projeto, eu vejo aqui as folhas 10, 11 e seguintes, o plano de trabalho. O que me traz dúvida é que nesse projeto, ele diz o seguinte: esse repasse que está sendo efetuado, para fazer face, efetuar pagamento mensal de pessoal contratado pela Fábrica de Esperança para atendimento do projeto Gerando Vida.
efetuar pagamento de auxílio alimentação para os funcionários do projeto e compra de material de uso e consumo. E nos seus anexos, ele traz uma tabela aqui, uma planilha de aplicação de recursos, material de consumo, e diz a unidade de medida, a quantidade, valor unitário, valor total. Não vislumbro, senhora presidente, senhores vereadores, no mínimo 3 cotações, né, para que possamos ter análise, porque tratando de recurso público, temos que saber de que forma está sendo adquirido esse material. Eu vou encaminhar meu voto favorável com ressalva, e vou, como o segundo turno é o voto válido, eu vou solicitar à secretaria que encaminhe para a gente, pelo menos para formalizar esse projeto aqui, as cotações que foram feitas para saber aonde que a Fábrica de Esperança chegou a esses valores que foram apresentados. E também a dúvida que fica, que não traz o projeto, é o valor da remuneração, né, do assistente social, agente administrativo e costureira. Quanto custa isso? Né? Também não informa para a gente, para esta casa, esses valores. Então, eu encaminho meu voto favorável com ressalva. E no segundo turno, antes de votação, vou solicitar que venha esse projeto, essas informações, horas solicitadas. O valor, né, a remuneração do assistente social, agente administrativo e costureira, bem como para instruir essas cotações que foram apresentadas aqui, constante folhas 16 e 17. Parece-me também, senhora presidente, senhores vereadores, que o repasse será, conforme diz o artigo 4º, em parcela única, mas o programa aqui de trabalho, os repasses serão em 4 parcelas. Então, eu fico janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Né? A partir de março, 20 mil, abril, 20 mil, maio, 20 mil e junho, totalizando 73. Também não estou entendendo. Então, passa de 73. Né? Se nós estamos dando 20 em março, 20 em abril e 20 em maio, são 60. Em junho, 73, dá um valor total de 133.969. E o projeto fala em 73. 696,09. Então, gostaria que ficasse esse requerimento, né, que fosse solicitado à secretaria, que encaminhasse esses dados para que possamos votar em segundo turno com segurança. Encaminho o voto favorável com ressalvas e pedindo que seja encaminhado a esta casa essas informações para que possamos votar em segundo turno com segurança. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Veto ao projeto de lei 056, que dispõe sobre o peso a ser transportado pelo estudante em mochila ou similares no âmbito do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo... Está errado aqui, né? Ah, está certo. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável ao veto. Em discussão, o parecer. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Vereadora, presidente, pela ordem, eu vou pedir adiamento e discussão e votação para que possamos fazer uma análise melhor junto ao Executivo e à Secretaria responsável e de acordo com o artigo 115 do Regimento Interno, no prazo de até 10 dias, que é o prazo que nós temos ainda, para poder vermos a possibilidade desse veto. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o adiamento da matéria no prazo de 10 dias. Projeto de lei 001, que dá nova redação ao artigo 27. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 001, que visa acrescentar o tempo por idade no artigo 27 da Lei 3.751, 2013. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Projeto de Lei 053, que estabelece prioridade nas consultas médicas e exames de saúde para pacientes com idades igual ou superior a 60 anos, para portadores de deficiência mental ou gestante. O autor é o vereador Alexandre Ferreira Manhães. Presidente, eu vou solicitar também adiamento de discussão e votação por 15 dias desse projeto, que falta só um detalhe com a secretária de Saúde, para verificarmos essa pendência de acordo com a lei federal que existe, para discutirmos só esse detalhe. E eu peço de acordo com o artigo 115 do Regimento Interno. O pedido do vereador regimental em discussão. Senhora presidente, só para solicitar o autor da proposição, o vereador Alexandre, Vossa Excelência convoca a secretária, ou Vossa Excelência, porque gostaria de também participar, justamente para dirimir uma dúvida que eu também tenho em razão de uma lei federal já em vigor, para que não possamos ter visto de inconstitucionalidade. Então, se Vossa Excelência for convocar, que essa casa seja comunicada para podermos participar da reunião com a secretária. Entraremos em contato, vereador, e eu te informo assim que possível. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 070, que institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. O autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável, com emenda. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável, com as emendas. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Saúde é favorável, com as emendas. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 076, que corrige a numeração dos artigos que estão em ordem inversa. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de Lei 070, que visa instituir a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Passamos à fase das comunicações. Nenhum vereador inscrito, nada mais havendo tratado, dou por encerrados os trabalhos, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão. Gostaria de pedir aos demais colegas, tem um grupo de funcionários aqui que gostaria de estar conversando com os senhores após a sessão. Boa noite a todos.